Olá, tudo bem? Eu sou Evandro Conte da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Estamos no mercado há mais de 6 anos e já formamos mais de 1.000 alunos. E estamos na segunda aula da Semana Filho Protagonista do Futuro. Mas se você não assistiu a primeira, para aqui agora, volta lá na primeira aula, porque senão você vai perder a sequência da lógica, de conhecimento, e a gente vai abordar vários assuntos que a gente falou lá na primeira aula, então é importante você voltar nessa primeira aula e não entrar nessa aqui direto. Vários exemplos que a gente deu, várias citações que a gente deu na primeira aula, a gente vai usar nessa aqui. Então pensa bem, volta na primeira aula, assiste a primeira aula, depois vem para essa. Tá joia? Bom, estamos começando a segunda aula da Semana Filho Protagonista do Futuro e você está aprendendo o caminho para desenvolver as habilidades essenciais em seu filho ou filha para que ela se torne protagonista da própria vida e transforme sonhos em realidade. Mas, Evandro, eu gostaria de saber, né, vocês podem me perguntar, eu gostaria de saber resultados práticos. Então, nós vamos mostrar aí para vocês, né, o que dizem as mães sobre as habilidades desenvolvidas nos filhos, o que elas perceberam, né, que elas têm percebido dessas habilidades que estão sendo desenvolvidas nos filhos. Vejam aí. Primeiramente, Evandro, eu quero te agradecer, né, pelo que vocês têm feito. Pelo Samuel, esse ano, ele está muito bem na escola. O boletim dele, ele só tem um B. Ele tirou A, assim, na maioria, sabe, né? Mesmo sendo assim de escola pública, ele assim está tendo uma consciência mais das coisas, como ele faz o descarte é, do lixo, sabe? Ele passa isso para mim, sabe? Ele tem mais consciência. Ele se juntou com os amigos, né? Já estão querendo fazer uma campanha para arrecadar doações para as vítimas do Sul. Então, assim, eu vejo que ele mudou muito. Oi, meu nome é Jéssica, sou mãe da Isadora de São João do Triunfo. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, porque assim, a Isadora, quando eu matriculei ela no curso, ela estava com um atraso de alfabetização, muita dificuldade de falar, né, em público, falar em grupos, de desenvolver essa comunicação com a turma na sala, isso na escola, né? E foi um período assim que foi muito bom para ela, porque ela se encontrou ali com a sala, com o grupo, com a professora, e isso tirou o foco do medo, do bloqueio, porque tem uma tela, né? Então ali tinha algo que, né, teoricamente a protegia. Isso foi muito bom. Hoje, graças a Deus, ela não tem nenhum atraso. Ela alcançou a turma, avançou, né? Só cresceu, desenvolveu. Então foi muito importante para ela esse curso de empreendedorismo. Gostaria de agradecer também aí. Bianca está com grandes expectativas. Ela está há 2 a 3 semanas, se não me engane, mas eu também já consigo perceber diferença. Antes do curso, ela montou um grupo com as amiguinhas delas para ensinar. Ela dizia ter vontade de ensinar as meninas que tinham vontade de aprender, mas por algum motivo não participavam, não estavam nos cursos. Aí hoje ela fala, mãe, eu estava empreendendo sem saber, eu estou ajudando as meninas sem saber que eu estava empreendendo. A gente já consegue perceber mudanças na mentalidade dela. É muito gratificante. Eu, sinceramente, eu acho que o melhor investimento que eu já fiz na vida foi esse. As professoras mesmo, ela tem um carinho enorme por todas e assim o jeito que elas explica é bem muito interessante. É além do que eu esperava. Parabéns mesmo, viu? Ah, mas a gente gosta também de trazer os resultados em nossos alunos. Vejam aí o que eles têm falado sobre as habilidades desenvolvidas. Você já tem conta em banco? Tenho. Desde que idade, mais ou menos, que você tem? Eu acho que, se eu não me engano, foi 7 anos. Hoje você tá com quanto? 9. 9. Você tem um aplicativo aí? Deixa eu ver. O que que você usa nesse aplicativo? Do banco? Invisto meu dinheiro aqui. Você tem esse dinheiro todo investido? Aham. E aonde você investe? Eu investo em. Nossa, esqueci o nome. É CDI. Acho que é CDI. E o que mais que você faz com o seu aplicativo do banco? Você faz pagamento? Faço pagamento. Como é que você paga? Eu faço com Pix, faço com cartão. E você gosta de ter a conta no banco? Aham. Você aprende com isso? Aprendo.
Ah, você aprende a fazer o quê? Eu aprendo a economizar meu dinheiro, aprendo a guardar meu dinheiro, aprendo a como cuidar do meu dinheiro. Foi aprender no curso a perder a vergonha, que eu teve que comunicar com os professores, todo mundo online. Foi na gestão de tempo que eu não tinha nada, eu não organizava meu tempo. Eu começava a fazer uma coisa, parava no meio e fazia outra, depois voltava, daí ficava tudo desorganizado. Daí comecei a fazer minha gestão de tempo. E isso para mim é o principal, gestão de tempo para tudo. Trabalhos e profissões. Então, hoje eu vou falar sobre advogado. Essa profissão que eu escolhi, ela é boa porque você pode influenciar pelos clientes. E o que um advogado ele pode fazer? Dar conselhos jurídicos, defender clientes no tribunal, faz entrada de documentos e negocia custos. Pesquisa leis no contrato. E esse advogado que eu escolhi ser foi o presidenciário. Então, muito obrigada pela atenção e foi isso que eu expliquei. E o que vimos na aula 1? A gente viu que o que é empreendedorismo, né? Que é um conjunto de habilidades para alcançar um resultado. Então nós aprendemos que diversas habilidades, resiliência, disciplina, planejamento, liderança, fazem parte da vida do empreendedor para ele alcançar os sonhos. E que o empreendedor é muito mais do que necessariamente abrir empresa, né? A gente viu a diferença entre empreendedorismo e empresário. Existem diferenças. Que um atleta é um empreendedor, pode ser um empreendedor para alcançar os resultados. Um músico, ele pode ser um empreendedor para alcançar os resultados. E um empresário, ele tem que ter as habilidades empreendedoras para ele alcançar os resultados da empresa dele. Nós vimos que esse perfil empreendedor é o perfil que as empresas mais buscam nos colaboradores, né? A gente falou muito da questão do jargão que existe, contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Ou seja, a pessoa é contratada devido àquele currículo gigantesco, mas na hora que ela entra na empresa, ela não sabe trabalhar em equipe, não sabe trabalhar sob pressão, não propõe soluções de problemas, ela só traz o problema, mas não traz ideias, soluções para resolver o problema, saber escutar, saber se comunicar, dentre várias outras habilidades que a gente falou na aula 1. Então, percebem que é importante, se você não assistiu a aula 1, para aqui, volta lá na aula 1 para ter essa continuidade. Então, é uma baita de uma oportunidade, né, porque é o perfil que as empresas mais estão buscando e a gente comprovou por vários meios, né? E todos nós podemos ser empreendedores. Lembra lá do caso que a gente citou da dona Ana, que é uma faxineira que tem 3 filhos, uma baita de uma empreendedora? E 5, né, é o perfil para o sucesso. Então nós vimos lá a grande oportunidade sobre as habilidades empreendedoras em todos nós e que a gente leva para a vida, não somente no mundo empresarial, no onde a gente trabalha, mas que serve para a nossa vida também. E então essa é a importância dessa aula 1 que a gente trouxe para vocês entenderem o que realmente é esse empreendedorismo, porque muita gente acredita que o empreendedorismo é mexer com empresa. Ah, meu filho vai mexer com empresa? Não, gente. Assista a primeira aula e nessa segunda aula aqui a gente vai falar muito agora sobre o empreendedorismo como educação para os filhos e como eles alcançam os benefícios, os resultados que eles já colhem agora, imagina no futuro. Então a aula 1 foi toda essa base que a gente passou. E vejam aí o que o pessoal tem falado da aula 1. Só coisas boas, né? Aula incrível. Então vale a pena vocês assistirem a aula 1, porque realmente ficou bem incrível. E não deixem, né, de assistir a aula 1, reforçando muito isso, para você entender toda a sequência dessas 3 aulas. Inclusive também a aula para o seu filho, né? Então, nessa semana Filho Empreendedor, nessa semana Filho Protagonista do Futuro, os filhos também terão aula gratuita online. Então, basta agendar e de acordo com a faixa etária e para você entender e o seu filho também. Mas a aula é para o seu filho. Essa aqui é a aula para os pais.
Então, vou começar o nosso conteúdo dessa aula e a gente começa abordando um tema que a gente fala muito sobre isso, né? É o sonho. Todos nós temos que ter sonhos, né? Sonhos é o motor que impulsiona a nossa vida, é o objetivo. E aí, para um pouquinho, faz aquela reflexão. Qual é o seu sonho? Pai, mãe, qual é o seu sonho? E agora para pensar, qual é o sonho do seu filho ou da filha, né? Pensa. E o sonho do seu filho ou filha vai ter muita alteração. Mas aquilo ali, quem tem sonho, suporta o processo, né? O sonho passa a ser um propósito. Quem tem sonho, ele suporta o processo para chegar no objetivo. Porque aquele sonho é uma paixão. E ele faz com aquilo ali, com afinco, vai ter as partes ruins, vai ter que o treinamento, vai ter o estudo, vai ter que ter trabalho. E aquilo ali faz com que a paixão seja a mola propulsora para ele não desistir. Então, por isso que a gente fala muito sobre o sonho, né? E qual é o seu sonho, pai ou mãe? E aí, reforçando, trago um recado bem bacana do Papa Francisco em memória. É um recado aos jovens. Olha que bacana esse recado dele. Per favore, non perdere la capacità di sognare. Quando un giovane perde questa capacità, non dico che diventa vecchio, no, perché i vecchi sognano. Diventa un pensionato della vita. È molto brutto. Per favore, giovani, non siate pensionati della vita e non lasciatevi rubare la speranza. Mai. La speranza non delude mai. Perceberam que ele falando para os jovens não perderem a capacidade de sonhar, de tão importante que é? E falando em sonho, tá? A gente traz aí algumas frases. Primeiro eu estou trazendo umas frases de empreendedores, empresários e empreendedores. Jorge Paulo Lemann, né, que é o do dono da Ambev, Burger King. Sonho é o nosso combustível diário, né? Steve Jobs, que é o fundador da Apple. A cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, viram a importância do sonho, que a gente fala muito, né? E olha só, são empresários e empreendedores. E aqui a gente está falando, olha só, presta atenção. Nós estamos falando agora de uma cantora e de um desenhista. Veja bem, né, é o que a gente fala, o empreendedorismo, o que a gente falou muito na primeira aula, ele serve para todo mundo. Lembra lá da frase do Ricardo Amorim, ele falando que empreender é atitude, não é posição. E você pode empreender qualquer lugar que você esteja, na sua família, dentro de uma empresa. E olha aí o que a Lady Gaga fala sobre sonho. Não é sobre ganhar, é sobre não desistir. Você é rejeitado e cai. É sobre quantas vezes você se levanta com coragem e segue em frente. Se você tem um sonho, lute por ele. Existe disciplina na paixão. Olha que aula! Perceberam? Olha só as habilidades empreendedoras, todas que a gente falou na primeira aula, aflorando aí, ó, né? Ela falando sobre não desistir, resiliência. Nós estamos falando de inteligência emocional, de conhecer as nossas emoções, de o que você faz diante de um não, o que você faz diante de uma queda. Vai desistir ou vai levantar a cabeça e ir para frente, lutar pelo seu sonho? Existe disciplina na paixão. Olha essa frase, né? Quer dizer, vai ter momento que você vai estar cansado, quer desistir, mas é a disciplina que fala mais alto. É você ir todo dia treinar, é todo dia estudar, é todo dia trabalhar para chegar no seu sonho. Olha aí, o Walt Disney, um desenhista. Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para persegui-los. Olha só, os dois falaram sobre coragem. Aí a gente está falando de inteligência emocional, um item muito principal, né, muito forte na cultura empreendedora, nas habilidades empreendedoras. Ainda falando do sonho, tá, gente? Eu trago aí também sobre um livro bem bacana,
esse é o livro de uma enfermeira, Bonnie Ware, né, que é bem bacana, que ela é uma enfermeira especialista em pacientes terminais. E ela escreveu aí as 5 principais frases que as pessoas falavam quando estava numa fase terminal ali, as últimas horas. E olha que interessante, né? Esse livro faz essa reflexão. A primeira frase, a que mais todos falaram, eu gostaria de ter tido coragem, olha a palavra coragem de novo aparecendo, de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Tudo a ver com sonho. O que você sonha? Né? Você tem que ter coragem para perseguir o seu sonho. Você precisa ter resiliência, disciplina, foco, né, para você conseguir o seu sonho. E isso que é importante. Isso são as habilidades empreendedoras para você não desistir. Né? E aí agora a gente vai começar a fazer esse paralelo do sonho, das habilidades empreendedoras com a educação. Né? A educação, e aí entrando aí educação dos filhos, né? Crianças e adolescentes. Para quem não conhece aí o Marcos Pianjas, né? Ele é pai, escritor, grande incentivador de educação de filhos e paternidade no Brasil. Vejam esse vídeo que é fantástico dele falando sobre uma escola, né, do exterior, sobre uma carta que ela mandou aos pais. Provas e notas muito altas nunca foram tipo o parâmetro lá de casa. E eu adorei quando eu vi uma escola de Singapura, dizem, mandar esse recado para os pais. Prezados pais, a semana de provas está para começar. Eu sei que vocês estão esperando que seus filhos se saiam bem, mas por favor lembrem-se que dentre os estudantes que estão ali sentados para fazer a prova, tem um artista que não precisa entender de matemática, tem um empreendedor que não se importa com história ou literatura, tem um músico cujas notas em química não importam, tem um esportista cujo preparo físico é mais importante do que saber toda a lição de física. Se o seu filho tiver as melhores notas, ótimo, mas se não, por favor, não tire dele ou dela a sua autoconfiança e a sua dignidade. Diga-lhes que tudo bem, é só uma prova. Eles foram talhados para coisas muito mais importantes na vida. Diga-lhes que independente de sua nota, você os ama, não os julga. Façam isso, por favor, e quando fizer, veja-os conquistarem o mundo. Uma prova ou uma nota baixa não vai lhes tirar os próprios sonhos ou o seu talento. E, por favor, não pense que os médicos são as únicas pessoas felizes do mundo. Viram que interessante? Porque numa sala de 30, 40 alunos, gente, nem todos vão querer fazer, trazendo aqui para o Brasil, Enem. Vai ter gente ali que vai querer ser um atleta, vai querer ser um músico. Né? Eu estudei com o Marco Túlio do Jota Quest. Ele adorava música já na época. Olha o que ele virou, a vida empreendedora que ele teve, as habilidades, desde o início. Agora todo mundo vê o sucesso que ele chegou hoje, né? Mas lá atrás ele teve que abdicar de muita coisa, teve que conversar com os pais, porque ele chegou a fazer, entrar na faculdade de engenharia, e ele enfrentar os pais, porque os pais não aceitavam, mas desde pequeno ele gostava de música. Eu tive uma colega também, uma excelente aluna, só tirava notona. Ela foi ser atriz de teatro e foi atrás do sonho, foi atrás da felicidade, tá feliz da vida. Isso é que vocês têm que pensar em seus filhos, o sonho dele, e você direcionar, não é você dá ordem para o sonho dele. Cada filho vai ter um sonho e você tem que respeitar. Né? Lembra das nossas frases? E aí agora indo para a educação, né? O empreendedorismo na escola, eu trago aí um trecho de um vídeo bem bacana da Camila Farani, que é uma empreendedora, empresária, investidora e que levanta a bandeira do empreendedorismo feminino, né? Igual na aula 1, que a gente trouxe um trechinho dessa entrevista, que é um outro trecho da entrevista dela com o Abílio Diniz, já em memória, mas era um programa do Abílio Diniz na CNN, muito bacana, fomentando o empreendedorismo. Vejam o que eles falam
sobre o empreendedorismo na escola. Nós temos lá, projetos desenvolvidos em sala de aula são como o embrião de empresas do futuro. O que você acha disso? Eu concordo em 150%. Acho que avançamos, mas acho que ainda temos um gap imenso para Israel, que hoje é um dos grandes expoentes aí de tecnologia, inovação. Empreendedorismo é ensinado na base. Não necessariamente se abrir um negócio, né? Mas foi aquilo que a gente falou como estilo de vida. Perceberam, né, que o empreendedorismo na escola, principalmente em Israel, e aí eu fui pesquisar sobre a questão da escola. E quando você pega a educação no exterior, onde os países mais adiantados, Israel é um deles, a Finlândia é um deles. Veja aqui, eu trouxe um exemplo aqui, ó, bem bacana, né? Aqui eu trouxe da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, ele falando que Israel é uma nação de empreendedores. E olha um trecho que eu separei dessa entrevista, que bacana. Em Israel, o empreendedorismo é fortemente incentivado desde o ensino básico. Gente, desde o ensino básico, com o objetivo de formar cidadãos autônomos e inovadores, né? Que mãe, que pai não deseja isso para o filho? Que o filho tenha autonomia, que tenha autorresponsabilidade, que seja protagonista da própria vida, que vá em busca dos seus sonhos, né? Que ele saiba superar os desafios, vai cair, mas ele aprender a se reconhecer, inteligência emocional e ele superar, né? E é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre as habilidades empreendedoras. Continuando aqui, ó, as escolas em parceria com universidades e o governo promovem a cultura do empreendedorismo, ensinando habilidades como identificação de oportunidades, tomada de decisões e resoluções de problemas. Veja bem, em momento nenhum ele está falando em abrir empresa, mexer com empresa. Essa abordagem visa preparar os alunos para o mercado de trabalho, né, e para a criação de seus próprios negócios. Ou seja, é no futuro, né, preparando para o mercado de trabalho e, se ele quiser, abrir um negócio dele próprio, né? Então, quando fala do mercado de trabalho, é o que a gente falou muito ali na aula 1, falando sobre a grande oportunidade que existe, né, quando a gente tem as habilidades empreendedoras afloradas, porque esse é o perfil que as empresas mais buscam em seus colaboradores. E ainda tem aquele vídeo do Flávio Augusto, em que ele fala que as empresas estão propondo para aqueles funcionários que têm esse perfil participação nas ações da empresa, para a empresa segurar esses colaboradores, para eles virarem sócios e não quererem sair da empresa. Olha a baita da oportunidade, né, que tem aí a gente preparando os filhos para o futuro. Mas, de novo, eles já começam a colher os resultados desde já. Olha aí de novo a Finlândia, né, falando aí sobre a educação empreendedora. A Finlândia... A Finlândia é um grande exemplo de a educação básica evoluída no mundo inteiro, e ela já usa a educação empreendedora. E aqui no Brasil, nós estamos aí começando a engatinhar, né, nesse segmento aí, e então a gente já existe, né, no novo ensino médio, o empreendedorismo como uma base desse novo ensino médio. Recentemente, na feira de cultura da escola do meu filho, teve uma feira de empreendedorismo promovido pela escola, em que os alunos trabalharam diversas atividades empreendedoras e apresentaram na feira. Então está começando a vir esse embrião aqui no Brasil, porque já viu que lá fora tem colhido excelentes resultados. E o seu filho, né, pode ser o diferencial do mercado quanto antes ele entrar, né? Porque aqui no Brasil está começando a engatear essa questão do empreendedorismo na escola, as habilidades empreendedoras como formação de alunos. Então, nós estamos engateando. E pode ser uma oportunidade para preparar o seu filho para ser destaque no futuro, que é o que todos os pais desejam, né?
que os filhos tenham as habilidades, tenham o conhecimento para se destacar, para ter autonomia, para ter responsabilidade, para ter segurança, né? E isso tudo ele já começa a colher desde já. Olha aí, mais algo que está sinalizando, né? Esse projeto está parado, infelizmente, aí apesar do que já está, né? já tem os primeiros indícios, né? Que o empreendedorismo e inovação entrando no ensino básico e superior. Por quê? Cada vez mais a educação, o MEC, está enxergando, as pessoas estão enxergando a importância do empreendedorismo como formação de crianças e adolescentes. Tá? E a gente não pode falar de empreendedorismo sem falar da base do empreendedorismo. O que é essa base? A gente traz, né, até da área de recursos humanos das empresas, que ela fala o CHA, que é C-H-A. E no empreendedorismo tem o R, porque tem o resultado. E o que é o CHA do empreendedorismo? Né? O C é o conhecimento, é você saber, você ter o conhecimento. O H é a habilidade, ou seja, é saber fazer, é a execução. A atitude é querer fazer, é o comportamento de querer fazer o que você sabe, o que tem que ser feito. E o R é o resultado, é o objetivo, é a realidade. Não adianta ter só um sonho e esse sonho você não ir atrás para ele se realizar, né? Porque senão um sonho só ele vira uma utopia, ele vira algo que não é tangível. E é o que a gente fala, é o que a gente propõe nessa aula, né? E nessa semana, Filho Protagonista do Futuro, é justamente a gente propõe para desenvolver as habilidades essenciais nos filhos, para que eles sejam protagonistas da própria vida, para que eles tenham as rédeas da própria vida e que transformem o sonho em realidade. Isso independente de qual área que ele vai trabalhar. Se ele quer ser um atleta, se ele quer ser um músico, se ele quiser ser um engenheiro, se ele quiser ser um médico e quiser ser um empresário, pensando em resolver um problema que é um objetivo, é uma meta, é um sonho, né? Gerando, e quando ele resolve esse problema da sociedade, e que pode ser uma sociedade pequena, isso tudo nós falamos na aula 1, que pode ser uma família, pode ser os amigos num clube, pode ser no bairro, e pode ser no município, e por aí vai. E gerando valor à sociedade, gerando resultado para a sociedade. Como a gente está falando da base do empreendedorismo, e estamos falando em gerar resultado, a gente falando em resultado, a gente tem que mostrar resultados dos nossos alunos. E aí eu estou trazendo o caso da Letícia Matias, que é bem bacana, que ela é uma chefe júnior, né, muito influenciado pelo pai, e a mãe influencia muito no perfil empreendedor dela. Então ela casou ali, ela como chefe júnior, e o espírito empreendedor, que a mãe potencializa esse espírito empreendedor. Inclusive, a gente já fez live com a Letícia, já fez, a mãe participou também, a gente tem vários recortes da live muito bacana, podem assistir no nosso canal do YouTube e do Instagram. E a Letícia Matias, ela desde pequena, desde 2022, ela participou do Masterchef Júnior e ela lá teve vários aprendizados. Desde então, no canal dela, do Instagram, ela faz entrevistas com outros chefes de cozinhas adultos. Ela aprende muito com essas entrevistas, com essas lives que ela faz, até chegar recentemente, deve ter uns 15 dias, que ela foi convidada para a Rede TV, né, para participar do programa do Edu Guedes, que é um Masterchef famoso, e trouxe aí as fotos dela. E a Letícia Matias, ela tem crescido na maturidade dela. Então eu quis trazer aqui isso aqui que ela falou bastante, né? Que bacana, olha, nas postagens dela mesmo, olha que bacana, até separei aí, ó. Desde cedo tive a oportunidade de ter experiência na cozinha de modo supervisionado pela minha família. É o que a gente fala, os pais, né, são os exemplos para os filhos, e os pais puxam, direcionam os filhos para o caminho bom. Então, se você é pai e mãe, pensa nisso, porque você é o maior exemplo para o seu filho. E ela está colocando aqui, ó, justamente isso.
que o pai dela ali, ó, influenciava muito ela na questão da cozinha. E olha aqui, ó, do outro lado. E pensar que tudo começou numa brincadeira de entrevistar crianças talentosas. Brincadeira, gente, é o que a gente fala muito. O empreendedorismo, as habilidades empreendedoras, ele não vai perder a infância. Ele não vai perder a adolescência. Pelo contrário, é forma de brincadeira, é forma de diversão. Quando o seu filho está jogando, ele está aprendendo as habilidades empreendedoras de ganhar, de perder, de aprender a contornar aquela situação de quando ele perde, ele lidar com a frustração, ele entender, ter uma inteligência emocional que aquilo ali que ele está sentindo é uma frustração, que para ele superar aquela frustração, ele precisa ter resiliência para levantar a cabeça e no dia seguinte ir treinar. Então, esse aprendizado de um jogo, de um esporte, então eles aprendem brincando. Então nós não estamos tirando a infância, a adolescência do seu filho. Pelo contrário, quer ter um filho, quer tirar a infância e a adolescência do filho, é o seu filho não ter confiança nele mesmo quando ele não dá conta de sociabilizar, quando ele não dá conta de jogar um jogo, porque ele se acha ruim, e aí ele não participa das atividades. Isso sim é tirar a infância e a adolescência do filho. Mas quando ele vai aprendendo a lidar com a responsabilidade, com o autoconhecimento, que ele entende a inteligência emocional, que é o que ele está sentindo naquela hora e como ele reage àquele sentimento dele, para o lado bom, para o lado de potencializar, isso sim são habilidades empreendedoras. E aqui, voltando na Letícia Matias, veja o desenvolvimento, o tanto que ela tem uma maturidade, né, nesse processo que ela teve. Olha o segundo aí quadrinho. Quando crescer, tenho ciência que terei que tomar decisões, ter compromissos e responsabilidades numa ou mais profissões. O tempo dirá. Veja a maturidade dela. Esse processo, né, esse processo que ela passou de chefe de cozinha, aprendendo, conversando com diversos chefes de cozinha, ela ganhou uma maturidade. E olha que bacana a última frase dela. De tudo que a gente falou sobre os sonhos. Tenho sonhos para realizar. E na caminhada tem uma frase que eu gosto muito. Entre os ingredientes e a finalização do prato, ao passo a passo. É preciso paciência, respeito ao processo. Olha que bacana, que aula de habilidade empreendedora que ela deu aí, olha, num post que ela colocou a experiência que ela está tendo. Então, é muito bacana a gente ver esse resultado dos nossos alunos. Vamos lá, seguir a mais um aluno nosso, Lucas Aramuni. Para quem não se recorda, o Lucas Aramuni é da primeira aula, tá, gente? Vou trazer aqui o videozinho do que ele falou sobre a habilidade que ele aprendeu sobre líder e o resultado que ele alcançou, que é curtinho. Pode falar, Lucas. Sabia que com as habilidades que eu aprendi na UFCA de líder, eu consegui virar representante de turma. Uhul! Parabéns! E a história dele é bacana, porque ele aprendeu sobre inteligência emocional, ele aprendeu a entender as emoções, sobre resiliência, sobre disciplina, sobre foco. Ele é apaixonado por futebol, não precisa nem falar, né? Trazendo aí toda... Olha só, gente, falando de esporte, a Letícia Matias falando de chefe de cozinha. Estão vendo que eles não estão hora nenhuma falando de empresas, né? A gente não está falando em montar empresa. O Lucas Aramuni, quando ele fez o primeiro processo de seleção para o time da escola de futsal, ele foi cortado, ele não passou, né? E ele ficou muito triste, ele ficou desiludido, mas ele lembrou das aulas sobre inteligência emocional, sobre conhecer as emoções, ter o autoconhecimento, e ele teve um período de frustração, mas logo depois ele soube superar esse período de frustração. Ele entendeu que para superar esse período, ele tinha que treinar, não tinha outra solução. E aí ele foi treinar e até conseguir entrar dentro do time da escola, essa foto aí de laranjinha, quando ele entrou mais novo, e ele aprendeu e ele falou muito sobre o Cafu,
né, que foi o capitão, campeão do mundo da seleção brasileira, porque o Cafu fala que ele participou de várias peneiras e ele não passou em diversas peneiras. Então, olha que bacana, ele se influenciou pelo Cafu e ele não desistiu. E hoje ele está jogando o futebol dele, sendo reconhecido, participando de outros times. E, como se não bastasse também, além disso, também ele tem toda uma gestão do tempo dele, ele tem todo um foco no resultado e ele recebeu recentemente também medalha de bronze na OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas. Né? Então, são os resultados desse aprendizado, das habilidades empreendedoras, percebe? Que pai que não quer que um filho tenha sucesso no que ele quer fazer, que no caso do esporte, futsal, no caso da Letícia Matias, que apareceu até em televisão, né, ela foi no SBT, agora foi na Rede TV, né, quando ela foi Masterchef Júnior. O Lucas também se destacando no estudo através de medalha de bronze, né, na Olimpíada Brasileira de Matemática. E a gente vai ouvir falar muito aí, ó. E tem outros alunos, né, que a gente coloca, né, no início do vídeo, mas a gente vai falar mais para frente aí, tanto do Lucas quanto da Letícia, mostrando esse resultado, né, de encontrar, alcançar o sonho, o objetivo, o processo, né? Então a Letícia Matias falou muito bem sobre a questão do processo, do treinar, do aprender. O Lucas também a mesma coisa. Ele entendeu que para ele melhorar no futebol ele tinha que treinar mais do que os outros para se destacar. E quando ele é aceito, né, nos times de amigo, isso sim é ele ter infância, ele ter adolescência, porque é ser aceito no grupo. Agora, quando a pessoa, né, não tem um autoconhecimento, não se entende, não entende sobre a inteligência emocional, ele não consegue lidar, né, com o outro, com a rejeição do outro, com a negação. Se não passou no processo de seleção, ele desiste de cara. Então, estão vendo? A gente está trazendo resultados hoje dos nossos alunos, que eles já estão colhendo os resultados e nós, em momento algum, estamos falando que eles estão perdendo a adolescência, a infância, ou estão mexendo com empresa. Em momento nenhum eles estão trabalhando, porque muita gente acha que o empreendedorismo infantil não é trabalho. Não, gente, olha aí, nós estamos trazendo as habilidades empreendedoras para eles alcançarem os sonhos. E aí é sobre isso que a gente está falando. E que pai e mãe que não deseja isso para o filho, né? Esses resultados. Independente de qual área. Imagina quando eles forem adultos. Imagina aí, a gente falou aí do Lucas, né, o que ele aprendeu com as habilidades de líder, ele se tornou representante de turma. Gente, ele fez um planejamento, ele fez uma estratégia, ele teve que fazer a apresentação diante da turma sobre a campanha dele, ele teve discussão com outros candidatos, ele teve que vender a ideia dele, ele teve que contra-argumentar com os outros candidatos, até ele ser eleito, né, representante de turma. Era um objetivo dele, era um sonho. E ele usou todo seu conhecimento, lembra do Char? Conhecimento, habilidades, atitudes, até chegar no resultado. E é isso que a gente gosta de trazer, é apresentar o resultado dos alunos, né? E breve nós vamos encontrar com o Lucas de novo. E é isso que a gente está falando, né? Para a gente mostrar o caminho, né, durante essas 2 aulas e na terceira aula, para que seu filho seja protagonista da própria vida e transformar sonhos em realidade. Então, são as habilidades empreendedoras que fazem essa ponte, essa ligação para transformar os sonhos em realidade. Só que os alunos os filhos começam a colher esse resultado desde já. E isso que é interessante. E o que a gente viu nessa aula, gente? Sonho é o propósito. Lembra lá, quando a gente fala sobre sonho, qual é o seu sonho? Falamos aí do vídeo
do Papa Francisco, em memória, né? E que o sonho é o combustível. Falamos lá dois empreendedores, né? O Jorge Paulo Lema falou sobre o sonho é o nosso combustível diário. E só suporta o processo quem tem propósito, quem tem sonho, né? Falamos sobre os excelentes resultados da educação empreendedora pelo mundo, falamos de Israel, falamos da Finlândia, tá? E aqui no Brasil agora também está chegando. Imagina, né, seu filho se despontando, sendo um dos primeiros com essas habilidades empreendedoras e alcançando os resultados. O destaque que ele não vai ser, tanto na escola, na vida, quanto nos resultados futuros nas empresas que forem trabalhar, né? E o empreendedorismo é uma ferramenta para transformar sonhos em realidade. Vimos aí o exemplo da Letícia Matias, vimos o exemplo do Lucas Aramoni, dos objetivos que eles estão alcançando, já colhendo os resultados. E aí a gente está falando que o empreendedorismo, gente, é para crianças e adolescentes, sim. Essas habilidades empreendedoras, eles já começam a colher esses resultados desde já, né? E já começa a despontar, a se destacar de alguma forma. Isso que é importante. E é isso que os pais, você, pai, mãe, mais deseja para o seu filho, não é? Que o seu filho cresça com autonomia, que o seu filho cresça com responsabilidade, que ele cresça com autoconhecimento, com inteligência emocional, com resiliência, foco, disciplina, porque ele vai se tornar um homem, uma mulher mais forte para conquistar todos os sonhos, os objetivos e enfrentar os desafios e as adversidades que a vida apresenta. E eles já vão entendendo como é que é a vida, né? E a gente falou também da preparação das crianças e adolescentes para o empreendedorismo, com os exemplos do Lucas e da Letícia, né? E que o empreendedorismo infantil não é trabalho e serve para qualquer atividade, gente. O Lucas aí na parte do esporte, na parte dos estudos, a Letícia Matias aí no que ela gosta de fazer, que é ser chefe de cozinha júnior, faz entrevistas. É muito bacana ver esse resultado e os alunos conseguindo alcançar esses resultados, né? E que pai e mãe que não deseja isso, né? Por isso que é importante. E finalizando essa aula de hoje, então esse é o convite para a nossa próxima aula, em que te mostraremos o caminho, né? O caminho para você ensinar, desenvolver as habilidades essenciais em seu filho. Nós vamos mostrar os 5 bases que a gente usa no nosso método, mas não se preocupe com isso agora, tá? Foca em aprender esse conteúdo da primeira aula, o conteúdo da segunda, o conteúdo da terceira, porque domingo essas aulas vão sair do ar, você não terá mais acesso a essas aulas, então estude. Mas por que a gente está fazendo isso? É justamente para você não ficar postergando, eu vou assistir essa aula depois, vou assistir depois. Não, a gente quer que você, na semana Filho Protagonista do Futuro, você aprenda sobre o poder do empreendedorismo, né? Na primeira aula a gente falou sobre isso, o poder, a grande oportunidade para todos nós do empreendedorismo, inclusive para o seu filho ou filha, para desenvolver o tanto que ele vai colher de resultados. Nessa segunda aula, nós mostramos para vocês que a educação empreendedora é sim para crianças e adolescentes, não é tirar a infância e a adolescência deles. Nós mostramos que não é o empreendedorismo infantil, não é trabalho, pelo contrário, é brincadeira, é diversão, e eles vão ter um conhecimento, habilidades, atitudes muito maior para enfrentar os desafios da vida. Já começam a ter os resultados desde já começam a encontrar os sonhos, alcançar os sonhos desde já. Imagina na vida adulta, quando forem fazer uma entrevista de emprego, quando se portar, se apresentar, vender a ideia numa entrevista de emprego, ou quando forem empresários mesmo e formar a equipe, porque eles têm que vender a ideia para os colaboradores, para contratar os colaboradores, ou se for um atleta,
para chegar no seu objetivo, se for um músico, e é disso que a gente está falando. E aí eu faço convite, né, para a próxima aula, que a gente mostra o caminho para desenvolver as habilidades essenciais nos filhos, para que eles se tornem protagonistas da própria vida, dono da sua própria vida, para que tenham atitude diante da vida e alcançar os sonhos, transformar os sonhos em realidade. Então, faça esse convite, não se esqueçam, entra na nossa comunidade, nessa comunidade está o link aqui embaixo, para vocês conversarem, para a gente conversar sobre o desenvolvimento dos filhos através das habilidades empreendedoras. Lá você pode escrever nessa comunidade, ela tem, a gente pode elaborar mais, tirar dúvidas, vocês deixarem os comentários das aulas, né? Então entra nessa comunidade que é bem bacana. Espero vocês na comunidade e na aula, na terceira e última aula. E um detalhe, lembrando de novo que essa semana Filho Protagonista do Futuro também é para os filhos. Então a gente está fazendo o agendamento da aula experimental, que é online, ao vivo, tá? E gratuita. Para aqueles que não conseguirem, tá? A gente vai disponibilizar o link da aula gravada, tá? E essa aula ao vivo vai ser só durante essa semana, tá? Justamente para forçar seu filho a participar, para você, juntos, vocês dois, aprenderem mais sobre as habilidades empreendedoras que fazem a diferença nas nossas vidas. Agradeço, um abraço, obrigado e felicidades para todos vocês.